aqui temos o triste caso de Aida Curi, assassinada na rua Miguel Lemos. Atrás de mim, o edifício nobre da Avenida Atlântica, e Aida Curi sofreu o que veio a ser um dos maiores crimes brasileiros. Ronaldo foi ovacionado, literalmente ovacionado, depois do crime, enquanto a família tinha que amargar a dura realidade de que nada aconteceria ao rapaz. Lá de cima, porque ela foi jogada pelos 4 homens que a gente vem contar a história. Então, o sujeito, ele não teme um comportamento antissocial, não tem empatia, não tem remorso. Maria, ajudai-me a amar sempre Jesus e antes morrer do que pecar, nunca ser esquecido. Hoje eu vou falar, na nossa estreia da Sexta-feira do Crime, sobre um caso que abalou o Brasil. Em 1958, o caso Aida Curi. Esse caso ocorreu cerca de 15 dias depois do Brasil ganhar a primeira Copa do Mundo de futebol. É interessante deixar aqui claro que tanto a mídia daquela época quanto a mídia recente, de uma certa forma, tentou culpabilizar por alguns instantes ou sempre a própria vítima, dizendo: ela não tinha malícia, ela foi morta pela sua própria ingenuidade. Não, ela foi morta por um crime de feminicídio que à época era muito pouco comum, mas foi morta por ser mulher, morta por não ceder a uma tentativa de estupro, que naquela época era chamado de currar, né? Nascida em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na capital mineira, Aida perde o pai aos 4 anos de idade. Ela já nasceu sofrendo. Aos 6 anos vem com os irmãos e a mãe. Eram 3 irmãos. Aqui no Rio de Janeiro, a mãe não tem condição de sustentar os 4 filhos e os irmãos vão para São Paulo e a Aida fica no educandário lá em São Cristóvão, onde ela se aproxima muito de Deus, de Jesus. Ela amava aquele lugar. Ela era muito pura. A Aida Curi, ela se torna uma referência religiosa para as outras meninas. E ela fica por cerca de 10 anos no educandário. Amando viver naquela escola, ela dizia sempre que o mundo aqui fora não a interessava. Ela não queria ter filhos, não queria ter marido. Ela, no máximo, pensava que se isso ocorresse algum dia, seria algo natural. Mas o que ela gostaria mesmo de fazer era ser freira. Após 12 anos vivendo no educandário, então com 18 anos de idade, ela sai da escola e vai viver com a mãe no bairro da Gávea. Gávea que hoje é muito valorizado, mas na época não era tão valorizado financeiramente assim. Então, tinham casas de pessoas mais pobres. Quando ela sai, ela vai fazer 2 cursos, um de datilografia e outro de inglês, ambos em Copacabana. Vejam, local onde vai ocorrer o crime. Era muito comum, até na minha adolescência, e naquela época então também, tem turmas, grupos de ruas. Então era grupo da Constante Ramos, turma da Santa Clara, e na Miguel Lemos, que a gente vai focar, existia a turma da Miguel e um outro grupo, os Playboys, que também frequentavam ali. Cruzamento na encruzilhada da rua Miguel Lemos, onde ficava a turma do Ronaldo, vocês vão conhecer a história a seguir, e a Avenida Atlântica, onde ocorreu um dos crimes mais brutais da história brasileira contra a jovem Aida Curi. No dia em que a Aida Curi se encaminhava para seu curso de datilografia em Copacabana, a mãe dela teve um pressentimento e se pôs a rezar muito. Ela parecia sentir que algo não iria dar certo. E não deu. Agora eu vou falar alguns personagens, e aí é muito interessante que vocês notem como era a sociedade, como é a sociedade e o que mudou. E comentem, curtam e compartilhem aqui no nosso canal. Primeiro é Ronaldo Guilherme de Souza Castro. À época do crime ele tinha 19 anos. Cássio Murilo Ferreira da Silva tinha 16 anos, era menor de idade. Isso é importante, gente. Manuel Antônio da Silva Costa, também com 18 anos. E o porteiro Antônio João de Souza, tinha 26 anos à época, trabalhava no prédio em que o crime ocorreu e que também a gente vê com imagens já já. Quando a Aida e uma amiga, Ione, estavam saindo por volta de 18 horas e 30 minutos do curso de datilografia, elas são abordadas por Ronaldo. Bonitão, galã, aborda, faz o galanteio e brinca tirando os óculos
de Aida e também pergunta se o anel que ela estava usando era um anel de compromisso. Ela responde que era um anel de compromisso com Jesus e ele pega também o anel. Isso deixa a Aida muito aflita. Ela estava acostumada no educandário e no final dos anos 50 era uma efervescência, né, em todos os aspectos, cultural, social, de direitos, enfim. O que se acha é que Ronaldo teria dito que o chaveiro das meninas tinha caído. As meninas pararam, mas era o chaveiro dele mesmo. Então ele começa o galanteio desta forma. E logo depois chega Manuel, amigo de Ronaldo. Manuel então convida Ione para comerem pipoca. E Ione aceita, deixando a Aida e o Ronaldo sozinhos ali à beira da praia de Copacabana. Depois de um tempo, Ione volta e tenta chamar a Aida, porque o passar das horas já era evidente, assim, já estava ficando tarde. A Aida não estava acostumada a chegar tão tarde a casa. Com aquelas brincadeiras do Ronaldo, para lá, para cá, Ione decide ir embora. A Aida, cada vez mais aflita com as brincadeiras de Ronaldo, acaba cedendo à pressão quando o rapaz a convida para ver a praia de Copacabana de cima. E aqui é bom a gente ligar bem os pontos. Como seria esse de cima? Seria numa cobertura de um dos prédios que já vamos mostrar para vocês. Ele então se encontra novamente com o Manuel, que a essa altura já tinha deixado Ione ir embora, e pede que Manuel consiga essa chave que teoricamente estaria em poder de alguém do prédio por estar em obras. A cobertura estava em obras, né? Então não tinha ninguém, não tinha morador lá. E ele levaria a Aida para ver a praia de Copacabana. Era esse o plano, segundo a ótica da vítima, Aida Curi. Só que as intenções de Ronaldo não eram essas, e nem de Manuel. Tanto que o que se sabe é que Ronaldo falou para Manuel conseguir a chave da cobertura. Só que para isso eles precisavam de um quarto elemento, Cássio, que era um amigo dos dois, porque Cássio morava naquele prédio. Então Cássio conseguiria a chave com o porteiro e Manuel, Cássio e o porteiro iriam participar do que Ronaldo chamou de festa e que na verdade nem passava na cabeça de Aida Curi o que poderia vir a acontecer. Agora eu vou falar para vocês a versão do Ministério Público. E para ser exato, eu vou ler o que eu separei do processo. A Aida sobe com os rapazes. Ela fica deslumbrada com o mar. Cássio, um dos três rapazes, finge ir embora, mas aciona o elevador para o térreo, que era a deixa para o porteiro subir. Então, vejam, Cássio, ao invés de ir embora, ele aperta o térreo, fecha o elevador e se esconde. O porteiro sobe. Ronaldo, então, passa a tentar estopá-la. Se falava muito, currá-la, né? Então, Ronaldo tenta currá-la. Ela luta ferrenhamente com ele, tanto que fica conhecida, né, a frase célebre de antes morrer do que pecar. E ele a espanca. Cássio e o porteiro, Antônio, se juntam a Ronaldo. Então, nesse momento que ele está espancando a menina Aida, se junta Cássio e o porteiro. Vamos acompanhar a dinâmica do crime. O Cássio, que não era bobo nem nada também, ele fingiu que estava defendendo a moça, falando: Ronaldo, para com isso. Mas ao mesmo tempo que ele afasta Ronaldo, ele tenta prá-la. Ele me trouxe uma reflexão interessante sobre um choque de duas culturas totalmente diferentes. A Aida Curi, religiosa, de família extremamente católica, seus irmãos frequentavam o seminário enquanto ela estava no externato estudando para ser freira, enquanto Ronaldo, playboy, era conhecido nas rodinhas dos bares ali de Copa como um bad boy, um cara descolado e que não tinha medo de fazer aquilo que ele desejava. É como se o Ronaldo hoje fosse uma espécie desses jogadores de futebol que são muito famosos, ganham muito dinheiro, com isso tem muito poder para ter uma vida moralmente questionável e conseguir passar por cima do crivo moral das pessoas. Então a Aida teria desmaiado depois de tanta violência cometida pelo Ronaldo primeiro, depois pelo Cássio. E aí eles pensam que ela está morta. E qual é a saída? Atiram a Aida da cobertura do prédio do edifício Nobre, na Avenida Atlântica, quase na esquina da Rua Miguel Lemos. Então, lá de cima é que ela foi
jogada pelos 4 homens que a gente vem contar a história. Vocês vejam que é um dos endereços mais caros do Rio de Janeiro. Nós estamos em frente à praia e a gente vai contar tudo aqui no Arquivo Estranho. Vejam, a gente nunca pode culpabilizar a vítima. Mas por muito tempo a polícia investigou a possibilidade dela ter se atirado. Eu acho que era isso que eles queriam mesmo, que passasse uma ideia de suicídio. O Ministério Público diz o seguinte ainda, que um grupo de jovens se aproximou e um deles, que olha, que curioso, tinha o nome de Beethoven, reconheceu que Ronaldo tinha subido com ela e estava antes também com ela na praia. E também teria visto ele sair do prédio. Então, essa foi uma testemunha-chave, esse rapaz chamado Beethoven. Nisso, a família de Aida já estava em polvorosa. Aida nunca chegava tarde. O irmão vem a Copacabana, não consegue localizar a Aida no curso, chega a ir ao Hospital Miguel Couto, um hospital de referência público, e ele volta a Copacabana, onde encontra a Aida na praia, no calçadão, morta. Após a conclusão das investigações, a polícia prende os 4 acusados. Só que aquela história de que é preciso mudar tudo para não mudar nada, todos eles culpam Cássio, que era menor de idade à época. Você lembra que eu disse que ele tinha 16 anos? Ronaldo passa a ser conhecido pelo crime em todo o Brasil. Era muito difícil ter um crime dessa proporção naquela época. E pasmem, meus amigos e minhas amigas, ele começa a ditar a moda. As pessoas começavam a comprar óculos à la Ronaldo, começaram a se vestir, a pentear os seus cabelos como o algoz de Aida Curi. Nesse primeiro julgamento, Ronaldo é condenado a 37 anos e 6 meses de prisão. Antônio a 30 anos de prisão. Só que pasmem novamente, comunidade. A opinião pública achou muito pesada a pena deles. E aí, a defesa recorre. No segundo julgamento, acreditem, os 2 foram absolvidos. É então marcado o terceiro júri, já que o Ministério Público recorre. Ronaldo é condenado a 8 anos. Antônio, ele fugiu quando ele foi absolvido e nunca mais apareceu. Manuel foi condenado a 1 ano e 3 meses de prisão por crime contra os costumes. O menor Cássio nunca foi julgado, porque era menor à época. Mas a história de Cássio não terminou aí. Em 1967, ou seja, 9 anos depois do crime, ele mata um vigilante que ele estava ali namorando uma menina num carro. O vigilante chega para repreendê-los e ele vai e dá um tiro e mata o vigilante. E aí ele é condenado a 30 anos de prisão. Após recorrer, fugiu e voltou para o convívio da sociedade 20 anos depois, reapareceu 20 anos depois, e a pena já tinha prescrito, já não valia mais nada. Esse, Cássio, viveu de herança da família rica e vendeu o apartamento no prédio onde ocorreu o crime. Em relação ao crime contra a Aida Curi, eu chamei os nossos colaboradores, colunistas, tanto Caio Mantesi, psicólogo, como Georgia Lima, a neuropsicóloga, com perguntas específicas. O que leva, à luz da neurociência, alguém a cometer um crime desses? Sob a luz da neurociência, podemos observar, primeiro, a funcionalidade do cérebro humano. São 3 fatores aí cruciais, que é neurológico, ambiental e genético. No neurológico, a gente tem uma estrutura chamada amígdala cerebral. Ela fica localizada aqui no lobo temporal, entre o tálamo e o hipotálamo. Ela fica encaixada, é do tamanho de uma azeitona. E ela faz parte do sistema límbico. O que é o sistema límbico? É o sistema que vai regular as nossas emoções. Então, a amígdala vai ser responsável por modular o medo. Então, um pesquisador chamado Adrian Heine, ele observou que nas mentes criminosas, essa amígdala ela é menor, ela tem um tamanho reduzido. Então, o sujeito ele não teme um comportamento antissocial, não tem empatia, não tem remorso, não tem medo. Então, outra área muito importante é o córtex pré-frontal, que vai atuar aí no comportamento humano, né, como um freio social, né? Ele vai realizar, o indivíduo ele vai frear as suas ações, como na tomada de decisão, aspectos morais, mudanças estratégicas. Sabe quando você tem vontade de
matar aquela pessoa, mas não pratica o ato, como diria Freud lá na psicanálise, você recalca a vontade de matar o outro. Mas a mente criminosa, devido a essas alterações do córtex e da amígdala, que conversam entre si e com outras áreas do cérebro, então ele vai recalcar, como diria Freud. Por que homens resolvem cometer estupros individuais ou estupros coletivos? Embora possa ter uma inibição de testosterona, é importante esclarecer que para o estuprador não é um ato sexual, é ataque, é poder, é a objetificação da mulher. Não é uma necessidade hormonal. Tanto que se você disser, pode fazer o que você quiser comigo, provavelmente ele vai desistir do ato. Eles têm um perfil de baixa autoestima, de ter sido criado em um ambiente permissivo, sem limites, com cultura machista. Podem ter sofrido abuso ou não, não é uma regra. Provavelmente vivenciaram violência intrafamiliar que ficou naturalizado, e pode também não ser uma questão de desordem neurológica, pode ser que sim, pode ser que não. O importante é que precisa ser analisado em diferentes contextos aí o histórico de vida desse sujeito. Como lidar com o luto? Como a família de Aida Curi poderia lidar com esse luto, os irmãos, a mãe? E nesse caso não é um luto qualquer ou um luto comum, mas foi um caso que chocou a elite do Rio de Janeiro e a elite brasileira, porque Ronaldo foi ovacionado, literalmente ovacionado, depois do crime, enquanto a família tinha que amargar a dura realidade de que nada aconteceria ao rapaz. Então aqui, muito provavelmente, a fé foi um fator chave para a família conseguir elaborar esse luto. Num processo de luto, segundo a psicanálise, é necessário que a família consiga introjetar aquela pessoa para dentro do seu núcleo. É de suma importância que a família consiga acolher as memórias dessa pessoa que foi perdida. Então, pelo fato de ter lutado até o fim, ainda que sem justiça, talvez essa tenha sido o único fio de esperança para essas pessoas, porque apesar deste caso já ser um caso antigo, houve repercussões quando uma grande rede de televisão decidiu fazer um episódio contando a história da Aida Curi e traz a reflexão, em termos jurídicos, do direito do esquecimento de um crime também para a vítima, não só ao seu perpetrador. Como foi um crime que teve repercussão nacional, a família alega que o sobrenome Curi ficou marcado com esse crime. E mesmo depois de muito tempo, o Estado brasileiro deveria permitir que a família sofresse em silêncio e não trouxesse novamente esse caso à superfície. A questão é que, na época, os juristas já se questionavam que deixar esse caso passar impune, como acabou acontecendo, de uma certa forma, houve condenações, seria uma legitimação de uma curra, como se falava na época. Então, para uma família que preservava tanto a sua pureza, é quase inviável imaginar que elas conseguiram perdoar essas pessoas. Principalmente porque a justiça não foi feita. Principalmente porque a Aida teve uma morte sofrida e muito solitária. O luto tem um lado de solidão muito forte. É necessário silêncio interior para que a gente realmente consiga se entregar às lágrimas e à dor de perder alguém que se ama e que buscou tamanha pureza ao longo da vida. E talvez para outras pessoas que estivessem no lugar da família de Aida, o perdão fosse mais difícil. Principalmente porque, apesar de serem uma família de imigrantes, eles puderam contar com um certo senso de nação dos sírios, que é muito forte, que vieram aqui para o Brasil começar uma nova vida. Então, eles vieram munidos de um sonho, de que aqui poderia ser um lugar melhor para eles. Talvez, para nós brasileiros, jamais acostumados a séculos e séculos de escravidão, de exploração, talvez fosse difícil o perdão no sentido de que, é assim mesmo. A impunidade é a regra. E, novamente, se fez a impunidade dos ricos e dos inconsequentes. Como a família e os amigos podem perdoar um crime tão brutal como esse? Existe perdão? A questão do perdão é sempre polêmica, porque não é algo processado só intimamente. É algo que acontece também no coletivo. Quando há, por exemplo, um crime famoso e as pessoas vão para a rua se organizar e fazer uma manifestação contra a impunidade, ou que se unem, por exemplo, para procurar uma pessoa que
sumiu e que eventualmente se descobre que ela também foi vítima de um crime ou de um infortúnio e acabou perecendo. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de abrir mão de quem foi perdido. Essa pessoa não podia morrer, não ela, não agora. Então, para a gente conseguir perdoar quem quer que seja, primeiro é necessário sentir a dor da perda. Depois a gente negocia a perda com as pessoas ao nosso redor, entendendo o que aconteceu e entendendo o que a gente vai fazer a partir disso. E a partir da escolha do que fazemos com esses sentimentos é que a gente consegue perdoar ou não. É um processo ativo. O perdão não cai do céu. Você precisa se olhar no espelho e reconhecer o Ronaldo que existe dentro de cada um de nós. Então, gente, olha só, toda sexta-feira, mais um crime sendo destrinchado por mim, pelos especialistas. Se possível, a gente vai mostrar imagens, como a gente mostrou o local do crime em que a Aida Curi foi vítima. A gente sempre vai trazer o melhor para vocês, mas para isso a gente precisa da colaboração de vocês. Então, sentem o dedo no like, compartilhem e comentem que caso vocês querem que a gente traga, que eu vou atrás e nós vamos trazer. E, se possível, também deixem um valeu demais, porque a gente precisa sustentar o seu canal, gente. Até a próxima sexta. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas